Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosas e Algo Mais, e hoje, Comédias de Shakespeare. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as duas comédias do Shakespeare que estavam naquela minha meta de livros para ler em 2018. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aí com os livros para ler em 2018. E eu tinha programado duas comédias de Shakespeare para ler. Eu li as duas comédias, vou conversar um pouquinho com vocês sobre elas, que é A Comédia dos Erros e Muito Barulho por Nada. Vou deixar o livro aqui. Ele é meio pesadinho pra gente ficar segurando. Antes disso, lembrando que eu sempre deixo links de compras na Amazon aqui embaixo. Se você quiser comprar alguma coisa, comprar qualquer coisa por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Então, bora começar. Vamos começar falando da Comédia dos Erros, que foi a primeira comédia que eu li do Shakespeare. Segundo a Bárbara Heliodora, né, que é a tradutora. Essa é a minha edição aqui, então tem textos da Bárbara Heliodora, né, textos de apoio ali. Ela sempre tem um texto antes de cada peça falando sobre aquela peça, o período, como que ela foi escrita. Então tem várias informações super legais, né, a Bárbara Heliodora, que é uma das especialistas de Shakespeare aqui no Brasil. Então, a Comédia dos Erros, segundo ela ali, segundo os especialistas, é uma das primeiras conhecidas, uma das primeiras que o Shakespeare escreveu. Foi uma peça muito de aprendizado, né, da dramaturgia. Mas ele já mostrava ali o seu diferencial, logo a que veio. Também é a peça mais curta do Shakespeare, né, a Comédia dos Erros. E ele se baseava muito nas comédias antigas, da Roma antiga, da Grécia antiga, mas com um toque shakespeariano, claro. E o que vai falar a peça? São dois pares de gêmeos, olha só, são gêmeos que são os senhores e dois gêmeos que são os servos. E eles estão numa viagem de barco com a família, né, com o pai e com a mãe. E esse pai e a mãe meio que pegaram essas crianças para serem futuros servos ali, né, dos seus filhos. E acontece um naufrágio e metade da família vai para um lado e metade da família por outro e eles se perdem. A história começa com esse pai que está em busca ali de encontrar os filhos e tal, e ele contando essa história. E então esses gêmeos acabam parando ali na mesma cidade e as confusões começam. Um é casado e daí a mulher confunde o marido com o outro. A empregada, que no caso tinha meio que um caso com um dos servos e também confunde com outro servo. Um é preso no lugar do outro. Então tem várias confusões, é super engraçado. Eu ri alto nessa peça muitas vezes. Mas tem questões também que o Shakespeare fala que são muito relevantes, são muito interessantes. A questão muito da servidão. Ele dá umas cutucadas ali sobre essa servidão, né? Como esses servos eram tratados ou maltratados. Eles são bem maltratados, realmente. Eles apanham, eles levam porradas, levam esporro a toda hora. E ele meio que faz uma crítica sobre isso ali. E também a parte feminina, né? Uma crítica sobre o feminino. É muito interessante você ver um posicionamento sobre questão feminina num texto tão antigo. A mulher, né, de um daqueles gêmeos, né, dos senhores, ela tem um diálogo bem grande ali com a irmã, falando, né, da forma injusta como as mulheres são tratadas pelo marido, são tratadas pela sociedade, e que ela se sente injustiçada, ela se sente inconformada com isso. Fora isso, é uma das comédias mais engraçadas que eu já li em toda a minha vida. Eu ri alto mesmo, ela é curtinha, ela é gostosa de ler e tem esses questionamentos. Vale muito a pena, recomendo muito. Falando de Muito Barulho por Nada. Muito Barulho por Nada já foi uma das últimas comédias que Shakespeare escreveu. Então ele já estava bem mais maduro, ela já é uma comédia bem maior, bem mais estruturada, com muito mais elementos dramatúrgicos. Você já vê o domínio, né? A própria Bárbara Heliodora fala no texto ali que ele já tem um domínio ali da dramaturgia. E essa peça vai falar o quê? Vai falar de engano e de Cupido. Ela é centralizada, assim, em dois casais. Um, né, que se conhece ali no momento e pretende se casar, e acontece um mal-entendido, na verdade uma armação, um engano, é tudo na base do engano, de erros. E tem um personagem, né, que é esse que vai casar, que é o Cláudio, e ele é muito crédulo, ele acredita em qualquer coisa, menos na palavra, claro, da noiva. E aí a parte do Cupido, que é entre a Beatriz e o Benedito, que eles são aquele casal, assim, delícia, sabe? Eles têm diálogos ali incríveis, sensacionais. Eles têm uma língua, assim, muito ferina, um com o outro. E eles não percebem, né, que esse ódio todo, essa incomodação que um sente pelo outro é meio esquisita, né?
E aí as famílias dos dois, né, a família dos dois ali, vamos armar aí para esses dois. E fazem os dois ouvirem conversas que dá a entender que o outro está apaixonado, sabe? Que ela está apaixonada por ele e ele é apaixonado por ela. E óbvio, eles ficam contentes ao saber disso, né? E aí começa a pensar, mas será mesmo que eu odeio ele e tal? E as conversas deles são as partes mais engraçadas e mais gostosas de ler da história. Essa peça vai falar muito da solidariedade entre os sexos, né? Quando ocorre o engano, né, daquele primeiro casal ali, que é o Cláudio e a Ero, os homens meio, até o pai da Ero meio que fica acreditando que ela realmente fez alguma coisa de errado. E todos eles meio que se unem, né, ali contra a Ero, né, achando que ela realmente fez alguma coisa de errado e caem no engano e não confiam na palavra dela. Imagine se não, né? E também é legal que fala também da questão feminina novamente nessa peça, porque tem uma sororidade ali entre as mulheres. Elas se solidarizam, elas se protegem, elas se ajudam. Então é muito legal ver isso também. É claro que você percebe, né, num texto tão antigo, que as mulheres são um tanto demonizadas. Isso você vai perceber em vários textos, né, clássicos. Claro que aí tem algumas diferenças. No caso do Shakespeare, apesar de ter uma certa demonização, né, no tratamento ali com as mulheres, ele também questiona a injustiça com a forma como elas são tratadas em diversas questões. Isso já foi tratado em Comédia dos Erros, que foi uma das primeiras peças dele, né, de comédias dele, e está sendo tratado de novo aqui numa das últimas comédias dele. Então, ele questiona muito essa injustiça, a forma como as mulheres são tratadas. Isso é bem legal, né? Você vê em textos antigos. E para você perceber também que há clássicos e clássicos, se homens podiam, né, não diminuir as mulheres e tentar ver um pouco da questão feminina, por que havia outros que simplesmente as demonizavam? A gente tem que também ter uma visão crítica sobre os clássicos. Claro que a gente ama os clássicos, eu amo muito, a gente reconhece toda a importância dele, mas a gente pode reconhecer essa importância, amar um clássico e mesmo assim ter uma visão crítica sobre ele. É uma comédia também muito engraçada, tem partes muito legais, principalmente os diálogos, né, da Beatriz e do Benedito. Mas já é uma peça que tem mais uma carga dramática, apesar de ser uma comédia. Claro, por já ser mais madura, né, uma peça que, como diz a própria Bárbara Eliodora no texto, já tem uma maturidade, né, um domínio da dramaturgia do Shakespeare. E essas foram as duas comédias do Shakespeare que eu li. Conta aí pra mim se você já leu alguma dessas comédias, se você já leu Shakespeare, se você gosta de ler Shakespeare. Fala pra mim a sua peça favorita ou a que você tem mais curiosidade de ler. Vamos conversar aí nos comentários, deixa aí. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam e para que você diga pro YouTube que gosta desse conteúdo aqui, que ele tem relevância para você. Se ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Juro para vocês que este botão vermelho, se você se inscrever, não dá choque, não paga nada. Ativa também o sininho aqui para saber sempre quando tem vídeo novo por aqui, você recebe notificação quando sai vídeo novo aqui. Se acompanhar meu dia a dia de leitura, projetos de leitura, notícias sobre o universo literário, adaptações, eu também aviso por lá quando sai vídeo novo por aqui, me encontra nas redes sociais, estou no Instagram, no Twitter, Facebook e Scooby. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!